O PDT enfrentou nas últimas semanas duas crises graves e muito diferentes. Uma foi a expulsão do grupo fascista Nova Resistência. É bizarro que os caras estivessem lá no meio, a coisa foi muito criticada durante o período eleitoral, mas não parecia incomodar alguém até o dia em que o Departamento de Estado americano escreveu um relatório mostrando que o grupo estava no seu radar de ameaças globais. Pois é. A outra crise é a briga de foice dos irmãos Ciro e Cid Gomes pelo controle do partido no Ceará. O problema é o seguinte: poucos partidos brasileiros têm uma lógica interna, representam ideias de Brasil que estão há muito no mapa do debate político. A gente esquece muito disso, né? Mas partidos deveriam partir justamente disso, de uma visão para o país. O PSDB foi assim. O PSDB representou um momento o feliz encontro entre o liberalismo progressista e a social-democracia, que fosse no outro tempo, certamente teria tanto Rui Barbosa quanto Joaquim Nabuco nas suas fileiras. O PDT representa o getulismo, o trabalhismo, um claro projeto de país que vem até de antes do Getúlio. Getúlio pode ter dado ao bicho seu aspecto final, mas já estava ali, ao menos parcialmente, num contemporâneo de Rui e Joaquim, o gaúcho Júlio de Castilhos. O PSDB derreteu. O PDT, ao menos por enquanto, diz que a briga é só entre Ciro e Cid, envolve o presidente do partido, André Figueiredo, mas que os outros diretórios nos estados nada tem a ver com isso. A disputa de espaço fratricida é só uma. Cid quer fazer uma aliança com o PT nas eleições municipais do ano que vem, Ciro é contra. A coisa tem um quê de bizarra, tá? Afinal de contas, Ciro faz a defesa do que José Sarto, o atual prefeito de Fortaleza, possa ser candidato à reeleição, e ele é do PDT. Cid, que é senador e era presidente do partido no estado, é contra. Acha que é mais ganho em se aproximar do partido de Lula e costurar uma aliança. Quer dizer, essa coisa de Cid era presidente do partido no estado, ela também pode estar errada, tá? Porque ele foi suspenso pelo Diretório Nacional, mas depois reinstalado por uma liminar da Justiça. Aí, dependendo de quando você assistir esse vídeo, Cid Gomes pode ser ou não presidente do PDT no Ceará. É uma loucura que os irmãos Ferreira Gomes estejam metidos nessa briga fratricida. Loucura porque os dois construíram uma coisa que não é pouco relevante. Ciro, em particular, renasceu o trabalhismo. O PDT sempre teve, mesmo depois da morte de Leonel Brizola, uma militância aguerrida, combativa, dedicada, sempre. Mas claramente o partido havia perdido toda a sua relevância. Ciro Gomes pôs o PDT de volta ao mapa nos debates ideológicos. Em 2018, chegou a ter uma votação muito expressiva para presidente da República. Não existe trabalhismo como ideologia sem um líder forte. É uma das características desse jeito de fazer política. Ciro era um político em busca de um grupo para liderar, o PDT era um partido em busca de líder forte, e aquele encontro deu match com poucos. Essa briga, nesse sentido, é ruim para o partido e para Ciro, porque pode implodir o PDT do Ceará, que é sua base, e aí terminar deixando por vítima a própria viabilidade do partido. Assim como o Brasil perdeu o PSDB, corre o risco de perder o PDT. Os partidos que representam de fato ideias vão se perdendo, enquanto siglas como PL, PP e União Brasil, que não representam nada, né? Eles vão se firmando. Para a democracia brasileira, é muito ruim. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Um dos assuntos sobre os quais vamos discutir aqui hoje é sobre a Nova Resistência. Esse grupelho tem uma ligação ainda pouco compreendida com a Rússia de Vladimir Putin. Isso tem a ver com o PDT, sim, e eu já explico por quê. Mas a defesa de ideias antidemocráticas ela está tomando caminhos ainda pouco compreendidos pelo mundo. Um deles pode ser o TikTok, sim. E se a China estiver usando o TikTok para sutilmente manipular a maneira como os jovens compreendem o mundo, e aí? É certo que isso ocorre? Não. Mas há indícios crescentes. É o tema sobre o qual eu vou escrever agora, quarta-feira, no Meio Político. Quer entender como é que funciona? Assina o Meio, cara. Olha, só R$15. Quase nada. E esse aqui, esse é o ponto de partida. Getúlio Vargas misturou muitas ideias e se inclinou para vários lados nos muitos anos em que governou o Brasil. Nesse período, construiu uma ideologia. Nós a chamamos de trabalhismo. Uma das suas características é o nacionalismo. Existem duas maneiras de a gente compreender o papel de um país. Você pode ser mais permeável ao mundo ou menos.
Vender para fora, claro, isso todo mundo quer. Mas, na sua opinião, facilitar o acesso do mercado interno para estrangeiros ajuda o país a crescer ou tolhe os seus movimentos? Isso aí vai depender de como você compreende o mundo. Trabalhistas são claramente, certamente nacionalistas. Acham que estrangeiros vão sugar as riquezas e nos deixar muito pouco. Quer ver uma palavra que os trabalhistas adoram repetir? Entreguistas. Gente como eu, que acredita que a presença do mundo dentro do Brasil acelera o crescimento econômico e traz conhecimento, para eles é entreguista. O Brizola adorava a palavra. Outra característica dos trabalhistas é a defesa de um governo central forte. José Bonifácio já acreditava nisso lá atrás. O que separava Luzias e Saquaremas, a grande dualidade partidária do Império, era justamente isso. Luzias defendiam mais poder na ponta, nos estados e municípios, enquanto que os Saquaremas defendiam sem um governo central forte, planejando para o futuro a economia e definindo onde colocar os recursos, aí não seria possível fazer o Brasil crescer. Essas duas visões ainda nos dividem politicamente. Os trabalhistas são, nesse sentido, claros herdeiros dos Saquaremas. Um governo central forte para coordenar, planejar, pensar o futuro do país. Junte a ideia de um governo central forte com nacionalismo e a gente quase que desemboca imediatamente no nacional desenvolvimentismo, que é a maneira trabalhista de pensar a economia. Tem uma terceira perna aí no jeito trabalhista de pensar, que é essa do líder forte, carismático no comando. Getúlio Vargas era isso. O trabalhismo não funciona sem essa figura. É uma ideologia construída para as grandes multidões, para o envolvimento emocional da militância com o partido. A emoção é importante na maneira trabalhista de fazer de fazer política. Uma emoção ancorada pela figura do líder. Sabe, não é à toa que Getúlio Vargas flertou com o fascismo. Naquele ambiente dos anos 1930, um jeito de pensar política que fosse nacionalista, defendesse um governo central forte e fosse ancorado por um líder carismático, descambava fácil para o fascismo. A Constituição do Estado Novo era fascista. A Lei do Trabalho de Getúlio foi modelada na de Mussolini. Os dois dos principais ministros do governo, Gustavo Capanema, da Educação e Cultura, e Francisco Campos, da Justiça, vieram do movimento fascista mineiro. Mas, claro, no fim, Getúlio cedeu ao ministro antifascista Oswaldo Aranha das Relações Exteriores e terminou por se juntar aos aliados na Segunda Guerra Mundial. Quando a guerra acabou, Getúlio já era claramente o líder de um movimento de esquerda e não de direita. Só que os elementos estão lá, né? Nacionalismo, governo central forte, líder carismático. E a armadilha do trabalhismo será sempre essa: não permitir que se derreta na direção do fascismo. Figuras como o candidato ao Senado por São Paulo na última eleição, Aldo Rebelo, e essa turma aí da Nova Resistência, são mostra desse escorregar, essa sedução que está sempre lá. O que o Departamento de Estado americano acabou por mostrar é que a Nova Resistência tinha site hospedado na Rússia, carregava material de divulgação do governo Vladimir Putin e defendia a ideologia de Alexander Dugin, um dos caras que inspirou o jeito de Putin ver o mundo. Dugin foi fundador do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Russos. O nome da legenda não é mera coincidência. Ele sequer disfarça a inclinação fascista. A Nova Resistência, ainda por cima, é antissemita. Tudo indica a serviço do governo russo para divulgar suas ideias. Pois bem, depois de anos de queixas, inclusive por parte de militantes históricos do PDT, foram expulsos. Seria um processo de limpeza interna do partido, ancorando-se em definitivo na esquerda e dentre as forças claramente democráticas. O Brasil precisa de partidos com visão de país e trabalhando dentro do jogo democrático. O PDT é uma voz importante. Sem mandato, Ciro está circulando pelo Brasil, dando palestras e trabalhando as redes sociais para caçar assinantes para sua newsletter. Isso aí, isso mesmo. Precisa sobreviver e a gente faz isso trabalhando. Para um líder político, nada mais honesto, viver de divulgar suas ideias. O que traz é o seu temperamento, né? Com o irmão, não é diferente. Claro, a disputa pelo parceiro ideal no Ceará, se o PT de Camilo Santana ou o PSDB de Tasso Gereissati, deve ser mesmo muito relevante. Mas que não consigam se entender sobre um debate desses, cá entre nós, é inacreditável. Ao longo dos anos, com sua participação nas redes sociais através do seu livro, Ciro Gomes realmente construiu um movimento, criou militância, converteu gente no movimento trabalhista.
Fez isso contando histórias, fez isso falando, explicando, seduzindo. Não é pouco, não é trivial. Construir um movimento político não é todo mundo que consegue fazer. Ele conseguiu. Mas é um líder que gosta de brigar, que não gosta de ceder, e o temperamento do irmão caçula é igual. A briga dos dois periga levar à destruição, no mínimo, à diminuição do PDT do Ceará. Isso faz com que a liderança de Ciro define. Sem líder forte, o trabalhismo não fica de pé. O PDT não fica. Não é preciso gostar das ideias para saber que no cenário político brasileiro isso é muito ruim.